Aí eu quero discutir o problema número 4, que discute o que aborda o tema da propagação do som num meio material. Acho que todo mundo sabe isso, desde que é pequenininho, desde que fez física não sei o quê, que o som precisa de um meio material para se propagar. De fato, o som é uma perturbação de um meio material que é transportada de uma fatia desse meio para o outro por causa do movimento das partículas, das moléculas desse meio. Não é? Claro que quanto maior for a interação entre as moléculas desse meio, mais veloz vai ser a propagação dessa perturbação, e é por isso que a velocidade do som em meios sólidos é maior do que em meios líquidos ou em meios gasosos. Aí vem aquela imagem dos filmes, dos antigos filmes de faroeste, não sei nem se usa mais esses termos, né? Filme de bandido e mocinho no oeste americano, né? O índio, para saber se o trem vem vindo, ele encosta o ouvido no trilho, né? O trilho é de metal e é unidimensional, na verdade aí o importante é que ele seja unidimensional, né? Então a propagação sonora do ruído das rodas do trem se propaga de forma mais rápida, por um lado, porque trata-se de um sólido, e com pouca dispersão, porque o meio é unidimensional. Então ele ouve o barulho da chegada do trem muito antes do trem chegar perto. Isso é uma informação cultural que talvez tenha pouca relevância para vocês. Muito bem, aí eu digo a você que em algum momento lá do seu passado, provavelmente na sua Física 3, algum professor demonstrou para você que a velocidade de propagação do som num meio material, C do som, C, velocidade de onda, né? É raiz de B sobre ρ, onde esse B que aparece aqui é chamado o módulo de compressão do material, em inglês bulk modulus, e é definido da seguinte forma: se você provoca uma variação de pressão sobre esse sistema, ele vai sofrer uma variação de volume. Se eu aumento a pressão, ele vai ter um volume diminuído. Então, ΔP positivo provoca um ΔV negativo, porque o volume diminui. E ele é definido como sendo ΔP dividido por ΔV sobre V, ou seja, o aumento percentual, ou a diminuição percentual do volume. Para compensar o fato de que o ΔP e o ΔV têm sinais opostos, como a gente quer que esse número seja positivo, a gente define isso com um sinal de menos na frente. Assim, ΔP dividido por ΔV sobre V. Essa é a definição para criança, né? Porque fala-se de ΔP, ΔV. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui é uma derivada. Tá? Isso aqui é a derivada de P com relação a V, porque o valor de B não é um valor constante para todos os volumes, ele depende da situação na qual o meio está, e a rigor eu só consigo definir ele ponto a ponto. Pois não? Então, definição para adultos como vocês vai ser menos V dP dV, e aqui aparece uma ambiguidade. Eu estou tomando a derivada de P com relação a V, em que situação? Nós já sabemos, nós já vimos esse fenômeno várias vezes nessas poucas semanas de contato entre nós, em várias situações nas quais uma grandeza termodinâmica está sendo derivada com respeito a outra. E nós aprendemos que essa derivada não é bem definida, que a derivada de P com relação a V vai depender do processo que eu estou utilizando para produzir essas variações de pressão ou de volume. E eu posso imaginar imediatamente, eu posso imaginar um processo adiabático ou um processo isotérmico, só para citar dois. Claro que eu posso imaginar vários outros, mas esses são os mais fáceis da gente imaginar. Então, se isso aqui é um processo isotérmico, seria dP/dV com o T escrito aqui para indicar que T é mantido constante. Nós vamos ver a partir do próximo capítulo que, quando eu quiser representar o fato do processo ser adiabático, eu vou colocar aqui S. Tá? Um processo adiabático. Mas isso eu não vou, isso aqui é um trailer, não vai aparecer isso ainda.
Então, a primeira coisa que eu peço é para você calcular esse valor aí, o módulo de compressão, a compressibilidade de um gás ideal em termos da pressão P para um processo adiabático e para um processo isotérmico. Outra vez, vamos fazer isso para o gás ideal, por quê? Porque o gás ideal é simples da gente manipular, né? Só por isso, cuidado. Não se esqueça que o gás ideal é apenas um sistema modelo. Nem todo gás é ideal, nem todo sistema termodinâmico é gás. Portanto, nem todo sistema termodinâmico é um gás ideal. Tá certo? Mas, por outro lado, o gás atmosférico, nas condições ambientes, pode ser muito bem aproximado por um modelo de gás ideal. Então, a gente, né, dá uma... Enfim, entenderam, né? E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Vamos começar com o processo isotérmico. Todo o problema reside em fazer essa derivada, só isso. Muito bem, como é que eu faço isso? Eu preciso escrever uma função que me diga de que maneira a pressão depende do volume, não é isso? A equação de estado dos gases ideais é a equação que relaciona a pressão com o volume e a temperatura. Danilo. Então eu vou escrever que a pressão vezes o volume. Você quer escrever isso como? Como físico ou como químico? E eu quero que você saiba escrever de qualquer uma das duas formas com igual agilidade. Então, a equação de estado dos gases ideais me permite escrever que P é NKT sobre V. Isso é suficiente para eu responder a essa primeira pergunta? Sim, porque se eu estou tratando de um processo isotérmico, trata-se de uma situação na qual T é constante. Portanto, P está sendo escrito como uma constante, N, K e T são os três constantes, que só depende de V. Portanto, dP dV AT constante é trivialmente calculado. Então, eu escrevo que dP dV AT constante é simplesmente a derivada de 1 sobre V, que é menos NKT sobre V ao quadrado. E aí eu obtenho B, que é, olha só o sinal de menos compensando, é por isso mesmo que eu defini o B com o sinal de menos na frente, para que ele resultasse ser um número positivo. Esse V multiplicado por NKT sobre V2 dá simplesmente NKT sobre V, que, pasme, é exatamente igual à pressão. Então, o módulo de compressão isotérmico de um gás ideal é igual à sua pressão. Eis um resultado curioso, né? E mostra a gente, que coisa que a gente não tinha feito antes, que o módulo de compressão tem dimensão de pressão. Tá certo? Trivialmente. Bom, como é que a gente faz agora para um processo adiabático? Será que a gente pode usar a mesma coisa, Daut? Porque isso aqui continua sendo verdade. Não. Por que não? A pressão é constante no processo adiabático? Adiabático. Legal. E num processo isobárico, quanto vale o módulo de compressão? Zero. Né? Não tem variação de pressão, então zero. Tá. No processo adiabático, então, a gente não pode, apesar disso aqui ser verdade, isso não nos ajuda. Por quê? Porque eu não sei quem é dPdV quando não há troca de calor. Tá certo? Porque o T varia também. E aí? Agora eu não sei sair daí. Tenho que envolver a equação que relaciona pressão e volume num processo adiabático. Esta equação é PV elevado a gama igual a uma constante. Portanto, isso aqui é P igual a uma constante, chame ela de qualquer coisa aí, sobre V elevado a gama. Agora, esta equação aqui, esta é verdadeira em todo o processo adiabático. Portanto, eu posso utilizar essa conexão entre pressão e volume para fazer o cálculo dessa derivada. E agora vamos ter dP dV num processo adiabático, por enquanto eu escrevo assim, igual, agora é uma conta, né? Você sabe derivar 1 sobre V elevado a gama? Rápido!
Quanto deu? Menos. Tem um sinal de menos. Ah, que bom, porque tem um sinal de menos aqui. Tinha que... Menos gama. Então, ó, ficou constante vezes, ou sobre, V elevado... Ó que esperteza. Que tal? Por que é isso aqui, isso é esperto? Porque eu vou ter que multiplicar isso por V, não vou ter que multiplicar isso por V? Quando eu multiplicar isso por V, esse V some. Sobrou uma constante sobre V elevado a gama, que é a pressão de novo. Porra, e o resultado, ó, é que o B vai ser igual, o sinal de menos já morreu, o V já morreu, ficou gama vezes P. Sou eu. Tá bom, então vamos lá. Eu quero uma expressão, é o item C. Vamos fazer o item C agora. Isso aqui foi o item A, né? O item C é o seguinte, eu quero determinar, ou deduzir uma expressão para a velocidade do som no gás ideal em termos de sua temperatura e massa molecular média. Tá bom? Então eu vou usar, já relembrei a você como é que se calcula a velocidade do som em termos dos parâmetros que caracterizam o meio. Eu quero a propagação do som num gás ideal. Já calculei B para o gás ideal em dois processos distintos. Legal? Agora eu quero escrever, então, a velocidade do som num gás ideal. Como é que eu faço? Eu quero escrever a velocidade do som num gás ideal. Usar essa expressão e os B's que eu calculei para escrever isso. Tem que achar o ρ. Tá bom. Esse é um elemento importante. ρ. O que é ρ mesmo? É a densidade de massa, né? Então é a massa de uma certa amostra do gás dividida por seu volume. Tá certo? Mas ele diz aqui, tem um elemento nessa frase que é assim, eu quero isso em termos da sua temperatura e da massa molecular média. Mas eu tenho aqui a massa de uma amostra de gás, eu posso exprimir isso em termos da massa molecular média como? Pelo número de partículas. Eu não sei se é um mol que está aqui, né? Se eu dividir isso aqui por N, eu tenho a massa molecular média. Ou então, M grande é a massa molecular média, vamos botar assim, multiplicada pelo número de partículas. Pronto. Tá certo? Mas agora eu quero N sobre V. Como é que eu vou obter N sobre V? Para um gás ideal? A massa molecular média, claro, depende do tipo de gás. Se for o gás atmosférico, nós calculamos no exercício da lista número 1 quanto vale essa massa molecular média, né? Constante? Aqui? Como é que eu descubro? A minha pergunta é, isso aqui é um dado que depende do gás, tá certo? Então, se eu disser é na atmosfera, então você sabe quem é isso aqui. Se eu disser não é hélio, você sabe quem é. E assim por diante, tá bom? Mas N sobre V, como é que eu determino quem é N sobre V? Usar a equação de estado do gás ideal. Está aqui, ó, N sobre V é P sobre KT. Então isso aqui fica massa molecular média vezes P sobre KT. Portanto, a velocidade do som é igual a raiz quadrada de... O que eu boto no numerador? P. P. Alguém falou P? Na verdade, eu quero botar B, né? Mas B é P? B é P? É isso? Não. Não, porque para eu determinar a velocidade... Claro, essa é a armadilha que eu queria que alguém caísse, claro, senão não tem graça. No processo de propagação do som... o processo de propagação do som é um processo adiabático, porque ele é mais rápido do que o processo de redistribuição da energia, do que o processo de equilibração do sistema com o meio externo. Eu posso imaginar faixas, né, de moléculas, uma interagindo com a outra. Esse processo de interação de uma molécula com a outra é mais rápido do que o processo de interação entre o sistema e o ambiente, que é aquele processo que pode transformar o processo em isotérmico. Mas não dá tempo disso acontecer. Eu supus aquele B lá, isotérmico, porque a gente calcularia a velocidade com a temperatura fixa. Na verdade, isso aqui eu fiz como um exercício de cálculo, simplesmente, porque na realidade, para esse fenômeno, o que interessa é esse aqui. É o módulo de compressão adiabático, porque
o processo de propagação de uma perturbação mecânica, ele é mais rápido do que o processo de equilibração entre o sistema e o meio exterior, que é o que estaria envolvido por um processo isotérmico. Tá? Então aqui trata-se de um processo adiabático, portanto o numerador é γp. E o denominador eu acabei de dizer quem é, acabei de calcular. É m barra vezes P sobre Kt. O P desapareceu, ficou raiz quadrada de gama Kt sobre m barra. Eu peço para você comparar isso com a velocidade quadrática média das moléculas do gás. E aí, como é que eu determino a velocidade quadrática média das moléculas de um gás? O VRMS. Teorema da equipartição, nós sabemos que meio de M VRMS, aqui é massa molecular média de novo, quadrado. Isso aqui envolve 3 graus quadráticos de translação. Pelo teorema da equipartição, isso aqui é 3 vezes meio de Kt. Portanto, a velocidade quadrática média é, fator 2 desaparece, fica raiz quadrada de 3 Kt sobre a massa molecular média. Olha só esses dois números. Qual deles é maior? O de baixo. A velocidade de propagação do som é maior do que a velocidade com que as moléculas andam? Não podia ser, né? Porque, afinal de contas, a propagação é transmitida exatamente pelo movimento das moléculas. Então, essa velocidade de propagação nunca poderia ser maior do que essa. Tá certo? E, de fato, 3, eu estou comparando 3 com gama. Gama é F mais 2 sobre F, é 1 mais 2 sobre F, é menor do que 3, claramente. Né? Tá certo? No caso do ar atmosférico, o gama, a gente vai tomar, então, um gás diatômico, 7/5. 7/5 comparado com 3, a massa molecular média é aquela que a gente já calculou no exercício anterior. Vamos parar por aqui.